Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 1040ª, 20ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 9 de março de 2021, às 18 horas. De imediato, convoco o vereador Antônio Vorst para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para que fiquem de pé. E, na sequência, atendendo ao pedido da Procuradoria Especial da Mulher, realizaremos 1 minuto de silêncio em homenagem às mulheres vítimas da Covid-19. Por favor, colegas, podem se sentar. Não vou fazer a leitura de um texto bíblico hoje. Liberar vocês aí. Vou ler um trecho do livro O Líder que Faz a Diferença, de Robson Rodovalho. Sucesso, felicidade e propósito. Sabe qual é o maior problema dessa geração? É que as pessoas buscam o sucesso e a felicidade, mas nunca conseguem encontrá-los, por maior que seja o esforço. Por que isso acontece? Porque o sucesso e a felicidade surgem como consequência natural do propósito. Quando focamos a nossa vida no propósito e o alcançamos, encontramos o sucesso e, consequentemente, a felicidade. Você já viu uma pessoa vazia e, ao mesmo tempo, feliz? É difícil. Ela pode ter tudo, mas é bem provável que seja infeliz. E por um motivo muito simples, a felicidade tornou-se seu objetivo final. A felicidade não deve ser o objetivo definido da existência humana, mas o meio para alcançá-lo. O objetivo da existência humana é cumprir a sua missão de vida. Fomos criados para cumprir uma missão. Só por esse caminho é que somos capazes de obter sucesso e, como resultado, chegar à felicidade. Obrigado. Agora sim, convido que ficamos de pé para cumprir 1 minuto de silêncio. Cumprimento os vereadores, as vereadoras, funcionários da casa, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. De imediato, parabenizo a todas as mulheres pelo Dia da Mulher, do Dia Internacional da Mulher, que se passou no dia de ontem. E ainda, desde que assumimos, a gente tem a busca incessante pela transparência dos atos realizados pela Câmara de Vereadores. E tendo em vista o crescimento vertical das transmissões via redes sociais, das sessões ordinárias e das comissões parlamentares, vimos como necessário e urgente o investimento em equipamentos de vídeo e áudio. Sendo assim, hoje realizamos a sessão inaugural da nova transmissão, com melhor qualidade e findando problemas técnicos corriqueiros, para que a população possa usufruir e conhecer os trabalhos desenvolvidos pelos 9 vereadores desta Casa Legislativa. Determino que o secretário vereador Yuri Campos faça a leitura da ata. Ata da 1040ª, 19ª sessão ordinária, realizada em 2 de março de 2021. Coloco a referida ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, solicitando a prorrogação do prazo para resposta ao ofício de presidente número 024/2021, referente a pedidos de providência, pedidos de informação e pedidos de indicação.
do Executivo Municipal solicitando que o Legislativo indique um vereador titular e um vereador suplente para integrar o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GGI-M. Do Executivo Municipal solicitando a devolução do PLC, Projeto de Lei Complementar, número 01/2021, do Executivo Municipal, que altera a redação do anexo 5º do quadro das funções gratificadas da Lei Complementar Municipal número 03/95, que reclassifica cargos de provimento efetivo em comissão, de função de confiança, de função gratificada elencados na Lei Municipal número 1042, de 5 de abril de 1990. Cria e extingue cargos e dá outras providências. Do Executivo Municipal, encaminhando em anexo aviso número 012/2021 sobre verbas públicas federais. Um ofício, então, da Caixa Econômica Federal, presidente, notificando a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 5/3/2021 no valor de 573 mil. Na conta vinculada ao contrato de repasse número 896679/2019, operação 10695223, hífen 77, firmado com o município de Estância Velha, assinado em 31/12/2019, no âmbito do Programa Planejamento Urbano sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto a execução de obra de pavimentação asfáltica no município de Estância Velha. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Respeitosamente, então, Cristiane, assistente júnior da Caixa de Novo Hamburgo. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Então, conforme foi nos solicitado, temos que indicar então 2 vereadores para integrar o GGIM, um membro titular e um membro suplente. Algum colega tem um interesse? Por favor, sim de... Eu interesso. Eu também, senhor presidente. Então, teremos que colocar em votação, né? Já que mais ninguém, então já fica caracterizado como um vai ser o titular e outro vai ser o suplente, né? Precisa ser definido. Precisa ser definido. Em acordo com o Jacó, eu posso ser suplente e ele titular. Daí. Maravilha. Então, Jacó... Ok, aceito. Certo? Então, Jacó será um membro titular do GGI e a Gabriele, então, a suplente. Certo? Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providências, pedidos de informações e pedidos de indicações. Pedido de providências número 21, 23 e 25/2021, autor vereador Antônio Vorst. Pedido de providências número 022/2021, autora vereadora Gabriele Martins. Pedido de providências número 024/2021, autor vereador Yuri Campos. Pedido de informação número 016/2021, autores todos os vereadores. Pedido de informação número 017/2021, autor vereador Yuri Campos. Pedido de informação número 018/2021, autor vereador João Dilkin. Pedido de indicação número 020/2021. O vereador Douglas Bittencourt, que nos termos autorizados do artigo 197 do Regimento Interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. Esta indicação tem por intuito que o Poder Executivo institua o programa Cavalo de Lata, no município de Estância Velha, visando a redução gradativa de número de veículos com tração animal
e sua substituição por veículos de tração elétrica ou mecânica. Nosso município conta com um número elevado de veículos de tração animal, carroças, que por muitas vezes sujeitam os animais a visíveis maus tratos e uma condição de existência sem o mínimo necessário para a sobrevivência da espécie. É inadmissível que ainda nos dias de hoje se use um animal, quase que na maioria das vezes sem as mínimas condições para puxar uma carroça. Assim, o projeto a ser implantado, além de ter uma preocupação com a questão envolvendo os maus tratos aos animais, também pensa na questão social, visando que as famílias que dependem desse tipo de trabalho possam ser reencaminhadas para uma nova forma de proverem suas rendas, contribuindo com o crescimento da cidade. O tema ainda merece destaque, porque as pessoas que vivem exclusivamente explorando esse tipo de trabalho também estão à margem da sociedade, em condições extremas, sem qualquer preparo educacional e de meio ambiente, vivendo em uma condição de miserabilidade. E desta forma, ao propiciar esse tipo de programa a essas pessoas, além de se evitar os maus tratos aos animais, estará se dando novas oportunidades a essas pessoas de contribuírem de forma mais efetiva para o crescimento delas e do município. Com a criação de um fundo de proteção animal em nosso município, há mais viabilidade financeira de executarmos esse passo importante, pois o dinheiro para custeio da instituição do cavalo de lata mecânico ou elétrico virá de tal fundo. Em anexo, segue o modelo de projeto de lei que institui o programa Cavalo de Lata no município de Estância Velha, visando a redução gradativa de número de veículos com tração animal e sua substituição por veículos de tração elétrica ou mecânica, sendo que se apresentava para o momento, renovamos os votos de estima e apreço. Autor vereador Douglas Bittencourt. Indicação número 022/2021. Os vereadores João Dilkin e Yuri Campos, nos termos autorizados do artigo 197 do Regimento Interno, vêm propor indicação pelas razões que abaixo segue. Esta indicação tem por intuito a criação do Programa de Apoio Emergencial às microempresas do setor de comércio e serviços do município. O programa consiste no pagamento por parte do município de uma parte do aluguel por até 2 meses, para auxiliar durante a crise causada pela pandemia do coronavírus. O benefício é destinado aos comerciantes e prestadores de serviços formais, enquadrados como micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais, MEI, que possuem faturamento anual de até 360 mil e empreguem no mínimo um funcionário no regime CLT. O auxílio poderá de até 40% do valor da locação pago pelo beneficiário, limitado ao total de R$ 2.000 por empresa. Sendo que se apresentava para o momento, renovamos os votos de estima e apreço. Autores vereadores João Dilkin e Yuri Campos. Seriam esses os pedidos, senhor presidente. Solicito que a Secretaria da Casa faça o envio dos pedidos aos setores competentes. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos a serem votados. PL 09/2021, do Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 2498/2020, de 12 de novembro de 2020 e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 014/2021, de expediente número 013/2021, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto 09/2021 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Solicito um espaço, senhor presidente. Concedido.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, colegas da casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Só para explicar e deixar para a população, esse projeto é uma questão de troca de nome de rua, né? Hoje a gente tem 2 ruas com o mesmo nome, no bairro Rincão dos Ilhéus, né, que é em divisa com o Sol Nascente, e também no bairro Campo Grande, que é a Rua Parobé. Então, esse nome, né, esse projeto só altera o nome da rua, né, localizada no Rincão dos Ilhéus, loteamento Sol Nascente, e aproveitando, como dissemos ainda ontem nas comissões, né, tem mais ruas com essa situação, né, que a gente está dá uma atenção, então, para a gente fazer a troca, né, adequada desses logradouros aí, tá bem? Obrigado. Mais algum colega gostaria de fazer uso da tribuna? Então, vamos colocar o projeto em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto 009-2021 por unanimidade em votação única. PL 010/2021 do Executivo Municipal, que altera incisos e acrescenta artigos da Lei Municipal número 768 de 2002 do Código Tributário Municipal. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 015/2021, de expediente número 014/2021, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto 010/2021 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Peço espaço. Concedido. Boa noite, cumprimento a mesa. E só para esclarecer a comunidade que esse projeto trata da adaptação do Código Tributário Municipal, que trata dos créditos de impostos de SQN sobre convênios médicos, contratos com os planos de saúde e também cartões de crédito, o crédito do ICM do ISQN, que gera um aumento de receita para o município, que existe uma lei regulamentando isso desde setembro do ano passado e que só agora está sendo, então, regulamentado no município. Isso aqui gera o aumento de arrecadação de ISQN e sem nenhum outro tipo de empecilho. Então, é esse esclarecimento para a comunidade. Obrigado. Mais algum colega vereador? Então, vamos aguardar já voltar ao seu assento. Coloco o projeto em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto 010/2021 por unanimidade em votação única. PL 011/2021 do Legislativo Municipal, autores vereadores Yuri Campos e Jacó Ime, que institui medidas de transparência referente às despesas com ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, no município de Estância Velha e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 016/2021, de expediente número 015/2021, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto 011/2021 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Solicito espaço, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, dispenso cumprimentos por já tê-los feitos antes.
Essa lei, então, se deu a partir da análise que a gente fez ainda das contas da gestão passada referente ao Covid, né? E como se diz, ainda mais no serviço público, na administração pública, né, a transparência, né, referentes às despesas, né, onde foi gasto, para quê e por quê, né? Então, essa indicação, né, esse projeto de lei tem por objetivo consolidar a cultura da transparência e do controle social dos gastos públicos do município, então, né, com a divulgação dos gastos do erário público, principalmente nos casos de dispensa de licitação. A população terá uma ferramenta a mais, né, no portal da transparência para averiguar onde estão sendo alocados os recursos públicos, para que assim possa fiscalizar os atos do poder público e garantir uma administração com probidade. Cumpre ressaltar que para os atos administrativos serem transparentes, não basta que haja disponibilidade de informações. Elas têm que ser de fácil acesso e de fácil compreensão a todos os cidadãos, tornando assim os princípios da publicidade e transparência eficazes, permitindo desse modo que a sociedade possa acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária de forma eficaz. Hoje a gente acessa, nós que já temos uma praticidade, né, com o portal da transparência, e a dificuldade é enorme, né? Então, além da aplicação dessa lei, pedindo mais transparência, a gente pede também que o Poder Executivo dê mais praticidade, então, para a gente manusear não só nós, mas também a população. Peço, então, aos colegas, né, que aprovem a lei para maior controle, então, dos gastos públicos. Obrigado. Mais algum colega gostaria de fazer uso da tribuna? Coloco o projeto em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto 011/2021 por unanimidade em votação única. Solicito o secretário que faça a leitura dos projetos novos. PL 013/2021 do Executivo Municipal, que altera o artigo 14, 16, parágrafo 3º e 17º da Lei Municipal número 2078, de 28 de maio de 2015, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e alterações dadas e da outras providências. PL 014/2021, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação área de terras de propriedade de MSC, Comércio de Veículos Limitada e da outras providências. PL 015/2021, do Executivo Municipal, que revoga integralmente a Lei Municipal número 2162, de 22 de junho de 2016, que autoriza o Poder Executivo a incluir de forma gradativa aulas da língua Hunsrück Plattdeutsch do currículo das escolas municipais de Estância Velha e da outras providências. PL 019/2021, do Executivo Municipal, que abre crédito adicional especial no valor de 440 mil e da outras providências. Seriam esses os projetos novos, senhor presidente. Baixo os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Convido o vereador Yuri Campos para subir à tribuna. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, colegas da casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Uma situação que eu trago hoje para a tribuna,
né, conversando antes com o colega vereador Douglas, isso já foi feito um levantamento pela administração passada, referente aos pontos de ônibus do nosso município, onde ainda a gente tem muitos pontos, né, que é somente a plaquinha de identificação, né, não tem as paradas, não tem os bancos, o alojamento para as pessoas se posicionarem, então, quando necessitam. E já aproveitando, hoje recebi uma cobrança, né, da comunidade, referente à parada de ônibus do bairro Campo Grande, que foi retirada, né, na rótula, agora com a rótula nova, foi retirada e ainda não foi recolocada. Então fiz contato com o Ayrton, né, vice-prefeito e secretário de obras, segundo ele, até final da semana, então, vai ser, né, colocada, devolvida ao devido lugar. Queria parabenizar o executivo, enfim, pela agilidade na questão da vacinação. No último sábado, então, nos postos de saúde, né, a colega vereadora Beth acompanhou, foram mais de 300 pessoas vacinadas, né. O nosso município está vacinando pessoas com idade igual ou superior a 67 anos, né, 77 anos, desculpa, é um dos menores aqui da região, né, então parabenizando então a administração executiva. Outra situação que tem muita cobrança, e ontem falando com o responsável pela questão das roçadas, né, no nosso município, onde a gente tem muita demanda, muita mesmo. Só hoje eu encaminhei o pedido de providências com 3 lugares para roçada, né, onde ainda não saiu a licitação, né, temos um contrato emergencial para as roçadas da cidade, foi feita agora a parte central aqui da Avenida Brasil, e provavelmente em breve a Presidente Vargas. E hoje a gente tem 3 pessoas, né, que fazem a roçada da cidade, 3 concursados que infelizmente não dão conta, né, pelo volume, né, e pela demanda. Ainda falar sobre os projetos que foram aprovados ontem, né, quem não pôde nos acompanhar, que foram 3, a questão do que prorroga o pagamento do IPTU com desconto em cota única até o dia 10 de maio. Outro que cria, então, o fundo municipal e autoriza a compra de vacinas, né, uma indicação feita por mim, pelo João, pela Beth, pelo Douglas, né, e pelo Jacó, onde o prefeito acreditou e reenviou, então, à Câmara com o projeto de lei agora, e os vereadores, né, já agradeço pela aprovação, porque é muito importante, né, nesse momento que a gente está vivendo. E outro é a situação da advertência, né, e multa às pessoas que usam incorretamente a máscara ou não usam, né? Então os 3 foram aprovados ontem nessa casa. Além disso, comentar e agradecer a todos os colegas pelo voto favorável ao projeto que foi votado agora, né, referente à transparência. Eu acredito que facilita o trabalho executivo, facilita o trabalho de nós fiscalizadores e também dá mais transparência até para a comunidade. E por último, para encerrar, uma indicação apresentada por mim e pelo colega vereador João, né, onde a gente pensou num auxílio emergencial, vamos dizer assim, né, no âmbito municipal, as pequenas microempresas, né, que aqui residem, pelo impacto, então, pela pandemia. Espero que o executivo olhe com carinho e, se possível, está retornando essa casa com um projeto de lei, enfim, de incentivar, então, né, as pequenas empresas do nosso município. Por hoje seria só. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Vereadora Gabriele Martins. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Beth, funcionários da casa que nos assistem pelas redes sociais. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, então vou fazer o uso da palavra hoje para defender esse grupo de mulheres. Nosso município, ele tem meios e representantes que trabalham em conjunto para a defesa das mulheres. Hoje a gente tem
O Centro de Referência da Mulher, que é pouco divulgado, poucas pessoas sabem que tem. Ele é localizado na rua Raimundo Correia, no bairro Floresta. Foi inaugurado em 2019 e é um espaço destinado para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, né? Fruto de uma parceria, então, com a Prefeitura, a Polícia Civil e o Poder Judiciário. Lá as mulheres recebem assistência através de uma assistente social e recebem também serviços psicológicos, né? São todas mulheres que fazem atendimento lá. O Centro de Referência da Mulher também atende qualquer vítima que chega ao local, não precisa ser necessariamente encaminhada por um outro órgão, né? Em conversa com a coordenadora do espaço, a Thaíse, ela me passou que a maioria, inclusive das vítimas que chegam até o local, elas chegam por vontade própria, assim, não são encaminhadas através da delegacia, né? Outras vítimas, então, são encaminhadas pela delegacia. Toda vez que é aberta uma ocorrência, elas são informadas que tem esse espaço onde pode tá prestando esse atendimento, né? Temos também a Sala Lilás, que fizemos uma visita semana passada, eu e a vereadora Beth. Quero agradecer até o delegado Rafael, que nos atendeu. Essa sala ali na delegacia, ela tem... É uma sala comum, uma sala lilás, enfeitada, tudo, para quando a vítima chega, se sente mais acolhida para ser atendida nesse local, né? Para sair daquela zona de furdunço, né? Ele também passou para nós que vai ser inaugurado a Sala das Margaridas. Essa Sala das Margaridas já foi inaugurada ontem em São Leopoldo e Novo Hamburgo. Ela tem o mesmo propósito, né, que é atender e acolher a mulher num espaço melhor para que se sinta mais protegida. E, por fim, a gente tem aqui na Câmara, então, a Procuradoria da Mulher, que se faz hoje presidente, a vereadora Beth, e eu como vice-presidente. E, em nome da vereadora, eu acho que eu posso falar que nosso gabinete sempre vai estar aberto para que as mulheres vítimas ou qualquer, né, possam estar vindo até nós, que a gente vai prestar todo o auxílio. Agradeço a todos, uma boa noite. Vereador Lucas Argentino. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e todos que nos assistem hoje pelas redes sociais. Para não passar em branco pela data de ontem, gostaria de utilizar o espaço para fazer uma breve e singela homenagem, né, a todas as mulheres, especialmente as duas mulheres da minha vida, né, meu primeiro amor, dona Jaqueline, também conhecida como minha mãe, e a minha companheira Luana, de todas as horas, dizer que eu amo muito vocês e que sou eternamente grato por tudo que vocês fazem. Em nome delas, estendo também um grande e fraterno abraço a todas as mulheres. Tá? Como falei na postagem ontem, lugar de mulher é onde ela quiser. Sentimos falta aqui de mais mulheres aqui no Legislativo também, né? De forma geral. Também quero comentar sobre os projetos aprovados ontem em sessão extraordinária. Dizer que fiquei feliz que foram aprovados os projetos que criam o Fundo Municipal Especial para Aquisição de Vacinas dos colegas vereadores, né, o João, o Yuri, Douglas, Jacó e a Beth. Fico mais feliz ainda por ser uma indicação, né, porque é sinal que o Executivo está recebendo, está acessível a isso também. Né, então, tantas indicações que já fizemos e ainda faremos nesses 4 anos, que todos tenham o mesmo carinho, a mesma atenção na hora de receber eles. Dizer que o projeto autoriza, é o primeiro passo, né, de autorizar o município a comprar as vacinas quando
for aprovado e liberado pelo presidente da República e quando tivermos, né, a demanda, o dinheiro, né, e a disponibilidade de compras. Também sobre o projeto do uso das máscaras em espaço público, que também foi aprovado, dizer que mesmo com pontos de vistas e opiniões diferentes, inclusive aqui entre nós, colegas vereadores, acredito que a saúde pública deva ter mais relevância num momento como esse, do que um pseudo-cerceamento de uma suposta liberdade de ir e vir. E o bonito da democracia é isso aí, opiniões diferentes sendo respeitadas e debatidas aqui na Casa do Povo. Aproveitar também, fazer um link entre os dois projetos, dizendo que apresentarei uma emenda. Na próxima semana não apresentei ainda, porque os projetos precisam primeiro ser publicados, né, para estar valendo. Uma emenda, e convido os colegas, para quem quiser assinar junto também, imagino que seja uma ideia de vários. Vereador, dá uma parte. Por favor. Só para contribuir, na verdade vai ser um projeto de lei, né? A emenda bem já... Certo? Perfeito. Menos emenda, então mais um projeto. Mas concluindo o raciocínio, né, que vincule então todo o valor, dinheiro que possa vir ser arrecadado por conta de prováveis multas por não uso da máscara em local público, seja revertido justamente para o fundo recém-criado de aquisição de vacinas. Aproveitando um gancho que eu tive que escrever agora correndo, um gancho que o vereador Douglas apresentou, uma indicação sobre o cavalo de lata. Era uma das pautas, provavelmente, de uma indicação futura minha e um pedido de um grande amigo, o seu Chico Steffen, deixar um abraço para ele também. Dizer que é legal e interessante ver que outros colegas têm as mesmas pautas, né? Então, que continuem assim e que a gente possa fortalecer isso também. Aproveito também para comentar sobre um pedido que eu recebi hoje, também sobre a causa animal, fazendo gancho, e eu repasso esse pedido e um pedido de ajuda também, que é como fazermos ou desenvolvermos ferramentas para ajudar na adoção de animais. Temos na prefeitura, pelo sempre competente Nina, e agora pela colega Jéssica também, amiga de muitos aqui, a feira de adoção de filhotes. Mas animais adultos já é um pouquinho mais complicado. O pessoal prefere os filhotes e acabam ficando de lado. O canil tem pouco espaço lá. Entrei em contato hoje com o deputado e o presidente da Assembleia, Gabriel Souza, que também é pela causa animal, esperando um retorno ainda, para ver o que a gente pode fazer em comum acordo, em todo mundo se ajudando, para dar uma ferramenta, um projeto ou um programa para que consigamos, eu sei que o João também já estava em conversa sobre alguns aspectos da causa animal, e para que a gente possa construir junto, né? Aproveitar então a colega vizinha Aline, que me passou essa demanda. Temos 4 cães adultos já castrados pela prefeitura à procura de um lar. Então, quem tiver interesse, cães de pequeno porte, estão esperando um lar responsável. Quem puder ajudar e tiver interesse, se puder acessar nas minhas redes sociais ali, me chamar, que a gente a gente está bem engajado para conseguir um lar para esses animais também. Era isso, agradeço a todos, boa noite, até mais. Vereador Jacó Emig. Boa noite, cumprimentando a presidência da mesa, cumprimento os demais colegas vereadores, funcionários da casa e a todos que estão nos assistindo nos seus lares através das redes sociais. Foi uma semana bastante importante, onde não podemos deixar de falar de saúde, de Covid, que está cada vez mais intenso, mas já conseguimos produzir bons resultados também, eu acho. Está se caminhando para isso, está se buscando encaminhamentos, aprovação do fundo para aquisição de vacinas, importante, que a casa aprovou, onde a gente participou da indicação, como já foi dito, com os demais colegas, mas isso não é mais nem menos importante por isso, mas sim a causa. Então isso é interessante.
o projeto das máscaras. Não é simpático, talvez, não é o mais agradável, mas é necessário, se faz necessário. Então, estamos caminhando. Por outro lado, a prorrogação do IPTU para 10 de maio também vem ao encontro, porque junto com os problemas temos que buscar soluções, isso também ajuda. Não podia deixar também de cumprimentar as mulheres pelo seu dia de ontem. Parabéns às colegas vereadoras e a todas as mulheres que nos assistem. E ainda falando de saúde, o PL que a gente apresentou, que foi votado hoje, que foi indicação minha e do Yuri, com relação à transparência, também tratamos de saúde, tanto do gasto da saúde, quanto da saúde financeira. Por que isso? Porque a gente, quando vai analisar números e se depara com muitas dúvidas, é porque não está legal. E nós pegamos aí um trabalho na comissão especial fiscalizatória e a gente constatou que talvez de 150 a 200 itens, 40, 50 ficaram muitas dúvidas, pois tínhamos muitas informações, mas pouca identificação. Qualquer informação, qualquer pessoa tem que abrir o site da transparência e tem que entender o que está escrito lá. No mínimo, tem que ter a quantidade, que seja a quantidade comprada, o valor unitário, o valor total, CNPJ do fornecedor e o nome do fornecedor. Não podemos abrir mão disso. Isso aí a gente já viu em outros portais de transparência que isso funciona. Uma parte, vereador, também, da onde que veio o recurso, né? Qual que é o recurso, da onde está vindo esse dinheiro para adquirir, para comprar, para pagar. Também é interessante, né? Exato. Fundamental. Faz parte e isso também tem que estar no portal da transparência de uma forma objetiva, clara, que um leigo consiga acessar e consiga interpretar. Porque senão não é transparência, senão é uma exposição de números tão somente. Agradeço ao pessoal aos colegas que aprovaram esses projetos todos essa semana e assim vamos terminando o dia de hoje, eu acho que com progressos e a caminhada que segue. Sugiro que todos se cuidem, quem não precisa sair, quem não tem o que fazer fica em casa e quem tem o que fazer se cuida. Vamos fazer isso porque vamos nos proteger e proteger quem está conosco, quem está próximo. Porque sempre pode vir alguma coisa que podemos pensar depois. Se eu tivesse feito diferente, o resultado seria outro. Então vamos fazer com que nós possamos pensar, fiz tudo o que eu podia fazer, tudo que está ao meu alcance, e assim vamos produzir o melhor e mais favorável resultado. Muito obrigado e boa noite. Peço licença para a colega vereadora Beth Gribler para fazer uso da tribuna. Concedido. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Então, primeiramente, quero parabenizar a todas as mulheres, em especial as vereadoras aqui da casa, as funcionárias, a todas as mulheres estancienses, pelo Dia Internacional da Mulher, que se passou no dia de ontem. E com isso, a Prefeitura lançou também o projeto Mulheres Protegidas, que aproveito para parabenizá-los, e ainda ao colega Douglas, né, que havia feito a indicação sobre o projeto. Ele dá um suporte para as mulheres vítimas de agressão, e esse projeto prevê, então, a instituição de um grupo de proteção às mulheres, organizado pela Guarda Municipal,
uma assistência psicológica e jurídica às vítimas e ainda uma casa de passagem para aquelas mulheres que necessitam sair de seus lares, tendo em vista as agressões. Tá? Então, é de uma suma importância que nós, como casa, também fortalecemos aqui, como a gente tem a Procuradoria Especial da Mulher, presidida pela Beth. É interessante que a gente fortaleça ainda mais este projeto e trabalhe em parceria. A indicação das vacinas, né, que havíamos feito na sessão da semana passada, fico muito feliz que o Poder Executivo tenha atendido o nosso pedido, meu, da colega Beth, do Yuri, do Douglas e do Jacó, e ainda em sessão extraordinária, o que nos dá mais motivo de orgulho, né, porque o momento é propício, né, a gente tem que agir com rapidez, ir à frente do tempo, né, porque a Covid não espera e a crise e o colapso já chegaram no seu auge. Então, agradeço aos colegas por terem votado este projeto e ao Executivo por logo ter encaminhado, ainda autorizando a compra de vacinas assim que possível. Na sessão de hoje, eu e o colega Yuri fizemos uma indicação para que, como mesmo disse, uma espécie de auxílio emergencial para os empresários neste momento difícil que estamos passando. Né? Então, nós, como Poder Executivo, nós, como governo, como parte governamental, né, podemos dizer, foi-nos trazido essa demanda de métodos que a gente poderia auxiliar ainda mais os nossos empresários da cidade para que eles não fechem as portas neste momento que estamos, especialmente na bandeira preta. Então, também peço encarecidamente para que o Poder Executivo atenda esse nosso pedido, coloque na pauta deles e se for viável, que a gente logo esteja ajudando ainda mais esta parcela que tanto está sendo prejudicada neste momento. Lembrando ainda que ontem votamos o adiamento, né, da parcela única do IPTU, também pensando nessa questão que a nossa população está sofrendo neste momento, muitos estão perdendo seus empregos, fechando algumas empresas. Então, é necessário que o poder público também faça a sua parte, abra mão de algumas receitas para que a gente possa estar crescendo logo ali na frente. Parabenizo o vereador Douglas Bittencourt pela indicação também das carroças de lata, né? Cavalos de lata, perdão. Né? É uma pauta que também defendo. Indiquei a criação do Conselho Municipal de Proteção Animal e, com certeza, como o vereador argentino disse antes, acho que podemos trabalhar no diálogo e desenvolver grandes projetos juntos, né? E isso que é o importante, né? Assim como já vemos vários projetos, várias indicações sendo sempre assinada por vários vereadores, eu acho que podemos juntos construir uma pauta, que essa é uma pauta muito importante, né? E que tem sido cada vez mais corriqueiras as chamadas notificações para nós vereadores. Então, acho que, com certeza, podemos trabalhar junto em desenvolver grandes projetos e ideias. Ali, infelizmente, né, vimos que a prefeitura se obrigou, basicamente assim, vendo como uma medida urgente, fechar a Avenida Presidente Vargas, né, pelas grandes aglomerações que haviam sido, que estavam ocorrendo ali, mas eu vejo principalmente como uma medida, não como proibitiva, né, de se caminhar, mas como um alerta para este momento difícil que estamos vivendo, uma saúde em colapso. Então, volto a solicitar que a população procure. Só vou utilizar um pouquinho de espaço de liderança do Douglas. Oi? 2 minutos, rapidinho. Que procure manter os seus exercícios, que são muito importantes, mas que vamos procurar outras vias paralelas que não tem tanta movimentação, outros horários com menor fluxo, só que infelizmente algum posso se dizer então marginal também, né, arrancou as fitas que haviam sido colocadas lá. Então é lamentável, né? E aí é por essas e outras que infelizmente medidas às vezes um pouco mais, cada vez mais restritivas são tomadas, porque se a população participasse ativamente deste momento,
a gente conseguiria logo sair dessa situação, mas infelizmente não está acontecendo. Ainda lamento a decisão do ministro Fachin na tarde de ontem, né, que suspendeu todos os julgamentos em relação ao ex-presidente Lula. Então deixo aqui o meu lamento para aproveitar o meu tempo. Certo? Uma boa noite a todos, obrigado pela atenção e um bom retorno aos seus lares. Obrigado, presidente. Devolvo o trabalho à mesa. Vereador Douglas Bittencourt. Uma boa noite a todos, em especial ao presidente, funcionários da casa e aos demais vereadores. Queria falar um pouquinho sobre o projeto das máscaras. Não? Tribuna? Tá. Alô? Agora sim. Uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, funcionários da casa e os demais vereadores. Gostaria de falar um pouco sobre desinformação. Entrou projetos nessa casa, na quinta a sexta-feira, especial ao da máscara, tá? A multa e etc. Muita gente entrou em contato comigo dizendo que vocês vão multar quem está dentro do carro, vocês vão multar quem está nas casas. E isso é mentira, né? Cabe a nós todos aqui, quando vem os projetos, analisar eles bem e poder passar para a população as coisas corretas para acalmá-las. A gente não pode tocar o terror aí, porque a população já está estressada, angustiada, né? Daí a gente vai ainda passa alguma informação que não é a correta, isso acaba piorando a situação, né? Elogiar o executivo pelo projeto do IPTU, né? Início de ano é o ZI, né? IPTU e PVA, e muita gente não perdeu emprego e etc. Não tem como honrar com seus gastos agora e vai dar um fôlego aí, né? Do dia 31 foi para o dia 10, igual o Jacó, 10 de maio, e as parcelas também, né? Vai começar de junho e vai até dezembro. Sobre a indicação do cavalo de lata, é uma redução gradativa de veículos com tração animal por veículos de tração elétrica ou mecânica. Quando eu vejo um cavalo com 200 coisas em cima, e ou, às vezes tem umas 5, 6 pessoas em cima, e o coitadinho está ali, né, magro, sem água, sem nada, isso me dá uma revolta, assim, e sempre vou lutar por essa causa, né, como os demais colegas também. Espero que o Executivo coloque em prática isso, né, além de outros projetos também, tem bastante coisa que não é colocada em prática, não sei porquê, né, mas espero que esse e os outros dos demais colegas sejam, né. Sobre o projeto de ontem, que é o projeto Mulheres Protegidas, que o Executivo divulgou, que dentro dele, como parte fundamental, foi uma indicação minha, né, que é o acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica. Também tem, igual o João relatou, a questão do auxílio jurídico e psicológico, né, que tem uma sala lá na assistência social, e a casa de passagem, João, se eu não me engano, agora já não vai estar pronto, né, eles vão construir, né, mas é muito bom, que bom que eu pude contribuir, né, para esse projeto aí. Só uma parte rapidinho. Não, justamente, eu li o projeto, né, e vejo que o projeto é gradativo a sua implementação, né, inclusive conversei com alguns agentes da guarda, tem intenções de se adquirir alguns equipamentos para fortalecer ainda mais este combate, mas eu vejo que também é de forma gradativa, né, então vamos torcer e, se possível, colaborarmos para que isso saia logo do papel. E elogiar ao Executivo, a Taisa lá, né, da assistência social, do CRM, elogiar a guarda também, está todo mundo de parabéns. Gostaria de elogiar a saúde também, querendo ou não, né, as coisas estão, devido a uma pandemia, estão vacinando, estão fazendo de tudo, estão ampliando e etc, né. E elogiar o auxílio dos empresários também, que é a indicação dos colegas.
Se vier para cá, já vota a favor na hora, porque realmente eles precisam, né? Porque o aluguel aqui em Estância é um roubo, né? É um absurdo aqui. Eu nunca vi uma cidade com aluguel tão alto aqui, né? Um monopólio aqui. Mas, enfim, se vier, tomara que o Executivo coloque em prática para a gente aprovar. Gostaria de dar um feliz Dia das Mulheres, né? Foi ontem, mas aproveitar o espaço. Especial para minha esposa e minha mãe, né? E era isso por hoje. Uma boa noite a todos e bom retorno aos seus lares. Vereadora Beth Gribler. Boa noite, senhor presidente, vereadora Gabriele, demais vereadores, servidores desta casa. E uma boa noite às mulheres, em especial às mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher, que ainda que já tenha sido comemorado oficialmente na data de ontem, acredito que podemos ser homenageadas em qualquer dia, porque a mulher é sinônimo de força e delicadeza, de honra e de grandeza, de luta e de conquista. O maior presente que a mulher pode receber é o respeito. Então quero dedicar a minha palavra livre a todas as mulheres, pois cada uma tem um papel fundamental na sociedade, e principalmente dentro do seu lar, onde muitas trabalham o dia todo, às vezes têm turno dobrado, ao chegar em casa cuidam do lar, dos filhos, enfim, são verdadeiras guerreiras. Mas como nem tudo são flores, preciso citar uma luta muito injusta, que é vivenciada por muitas mulheres, e que sabemos que por vezes lhe custa a vida. Estou me referindo à violência doméstica, que vai desde um abuso psicológico, patrimonial, agressão, injúria, enfim, um assunto triste, mas que infelizmente é uma realidade desagradável e que precisa ser discutida. Então, hoje quero aproveitar para informá-las que essa Casa Legislativa possui a Procuradoria Especial da Mulher, a qual eu e a vereadora Gabriele Martins fazemos parte. E estamos acompanhando as ações do município contra a violência doméstica. Ainda quero informar que Estância Velha possui o Centro de Referência da Mulher, o qual oferece atendimento psicológico e de assistência social. Já na delegacia temos a Sala Lilás para os primeiros atendimentos, como a realização do boletim de ocorrência e procedimentos legais que visam a proteção da mulher vítima de violência doméstica. Inclusive, a vereadora Gabriela já comentou sobre o assunto. Enfim, quero deixar a minha singela homenagem às mulheres e parabenizá-las pelas suas lutas e conquistas diárias. E para aquelas que são vítimas da violência, quero dizer que sabemos que a situação é delicada e que, por vezes, o medo as impede de agir. Mas saiba que vocês têm todo o direito de buscar ajuda e vencer essa luta e de ser respeitada. Em homenagem às mulheres, dedico esse pequeno poema escrito por Valéria Milanês. Mulher, que seja sempre lembrada, não apenas um dia, mas no dia a dia. Que sejas festejada, não por convenção, mas pelo seu valor, sua força, seu coração. Que sejas respeitada em todo o carinho, que seja respeitada com todo o carinho e todo o amor, hoje e sempre. A todas as mulheres deixo o meu carinho e respeito e deixo um recado especial às vítimas de violência doméstica. Não se calem, denunciem. Uma boa noite a todos. Vereador Antônio Vorst.
Boa noite, presidente. Boa noite para a mesa e para os colegas. Boa noite para quem está nos assistindo de casa, os funcionários da casa, nossos colegas. Deixa eu abrir aqui. Então, mais uma vez, desejar, assim como os colegas fizeram, um ótimo dia para as mulheres, né? Foi ontem um dia maravilhoso. E a mulher fazer um comentário breve, que foi a última criação de Deus, né? A Bíblia diz que Deus tinha criado tudo já e viu que tudo era bom. Mas depois de um tempo viu que faltava alguma coisa, aquela cerejinha do bolo. E criou a mulher. E graças a Deus pelas mulheres, né? Eu queria ressaltar aqui hoje a importância na história do nosso município das associações de moradores. Que eu estive conversando com o nosso ex-colega, né? E futuro, de repente, não sei se vai voltar, o Beto aqui, que representa as associações aqui dentro, né? Presidente da Associação do Lago Azul lá, que o nosso município desenvolveu muito nos anos 80 e 90 graças às associações de moradores. E também no início dos anos 2000 ali, quando ainda era muito forte a presença dessas associações. O que acontecia? Nos bairros, quando tinham demandas, a população levava para o presidente da associação e ele representava uma liderança comunitária. E antigamente a maioria dos vereadores que estão aqui, né, no histórico, eram presidentes de associação e líderes comunitários. E com essa ausência, infelizmente, eu não vou dizer que sobrecarrega a função do vereador, né, as atribuições do vereador, mas com a ausência de uma associação montada, né, consolidada e ativa na comunidade, acaba trazendo as demandas do bairro para a Câmara de Vereadores, o que muitas vezes torna o vereador um atravessador. E aí se criam os vícios políticos, né? Então a gente realmente precisa reinserir a comunidade na vida política, né? Que é a atuação do contribuinte na associação de moradores, para que a gente possa resgatar o município, melhorar os nossos bairros com mais ímpeto, né? E com mais qualidade e, claro, fazer a população sentir gosto de novo de participar. Isso foi se perdendo por muito tempo, né? Isso foi se perdendo aos poucos, e aí hoje a gente tem muita pouca atividade em associações de moradores no nosso município. Muita pouca mesmo, né? Nós temos aí moradores da cidade que se empenham, que lutam muito e que realmente se esforçam demais, mas infelizmente a maioria dos prédios de associação de moradores em toda a cidade está debilitada, a estrutura física já não acompanha mais o crescimento, né? Posso dar o exemplo do meu próprio bairro lá, o Lago Azul, que a associação simplesmente ficou para trás, né? O prédio ficou muito debilitado. E por mais que troque o presidente, troque a diretoria, isso vai ficando para trás e a demanda vai ficando pesada para se colocar em dia. Então é muito importante que a gente consiga resgatar isso na população através de usando os espaços para a comunidade. Né? Uma parte, vereador. No final daí. Sim, senhor. Tá? Quando eu concluir. Obrigado. Bom, na semana passada, o gabinete do deputado federal Sanderson, né, do PSL, me procurou e me colocou à disposição para que pudessem buscar, através do meu gabinete, respiradores para o município. Eu estou meio rouco. Respiradores para o município, né? Tem uma demanda muito grande em quase todas as cidades e a gente sabe que o governo federal dispõe, né, de máquinas, de aparelhos, né, de equipamentos para se usar na ponta aqui nas cidades. E isso, né, geralmente é distribuído pelo Ministério. Então, o nosso hospital, a gente fez ali o pedido pela Secretaria de Saúde, para o ministro Eduardo Pazuello, de 2 respiradores. Agora, se o município, né, ele precisa se encaixar em alguns aspectos para poder receber os respiradores e também, através de uma emenda que eu solicitei para o deputado, uma emenda, né, de um valor que eu considero, eu próprio considerei alto, né, mas eu fiz um pedido para a gente adquirir máquinas para o posto de saúde do bairro Lago Azul, né, que vai futuramente acoplar junto ali o Bela Vista, que também o prédio está muito debilitado. Então, vou esperar sair essa emenda e vir os equipamentos para anunciar quais são e o valor que veio. Né? E o povo precisa muito desse atendimento, o povo tem pressa por isso. Né? E eu quero aqui prestar minha homenagem aos trabalhadores que estão mantendo o país de pé durante o momento de pandemia, principalmente os produtores rurais, agrícolas, né? O pessoal da economia, da agricultura familiar, também os profissionais da saúde, o pessoal que trabalha inclusive em posto de gasolina, né? Esses sofrem muito, às vezes com o frio, né, de noite, no momento desse, para o pessoal ficar com uma gripe é muito fácil. Eu vejo muito na chuva, às vezes ali no céu aberto, e os caras estão sempre trabalhando. Para esses aí, às vezes a desculpa de ficar em casa não conseguem ter, né, não conseguem colocar. E, infelizmente estão sendo maltratados por isso. Parabenizo os colegas pela indicação do auxílio emergencial para empreendedores, né, mas o melhor auxílio que o Estado pode dar para o trabalhador é deixar ele trabalhar. E, infelizmente, está sendo muito difícil para o trabalhador
nesse momento de pandemia. Muito difícil mesmo. Presidente, eu vou solicitar meu espaço. Concedido. Está sendo muito difícil trabalhar, muito mesmo, e não existe lógica em não permitir uma loja grande, um espaço grande de não funcionar. Às vezes a pessoa aglomera muito mais em casa, trancado com a família toda ali, do que num espaço grande, né, com grande circulação de ar, com portas e janelas abertas. Então, inclusive, amanhã terá uma manifestação em frente ao Piratini de trabalhadores, de microempreendedores, de médio empreendedores e de grandes empreendedores que estão com seus negócios fechados, que não conseguem trabalhar por questões de restrições sem embasamento científico, para que simplesmente seja fechado e colocada a culpa dessa pandemia em quem não tem. Né? Então, convido a quem quiser participar ou assistir, estarão lá autoridades do nosso estado, dos nossos municípios. Inclusive, convidei o colega Décio a me acompanhar, Décio. Vamos para Porto Alegre amanhã, para realmente poder representar essa classe que está sendo judiada. Né? E, para encerrar aqui, semana passada, eu e o Décio e o Dr. Felipe recebemos o Gabriel Berlitz, lá da Indústria e Comércio, para que a gente pudesse começar a regulamentação da lei, né, da fila dos bancos. E aí a gente está aguardando agora o Executivo encaminhar uma outra regulamentação para a lei, para que obrigue, né, que os bancos tenham uma placa informando sobre a lei para que a população tenha acesso. A melhor maneira da população poder cobrar é que ela tenha o conhecimento. E muitas pessoas me procuram assim, até para o pessoal que está em casa assistindo saber, eu, Antônio, como é que nós vamos fazer? Quem que a gente tem que cobrar? A melhor maneira é a população cobrar. A população chegar no banco, ver uma placa dizendo, ó, existe uma lei e você tem que ser atendido em 20 minutos. Em dias aí de véspera de feriado, dia de pagamento, em até 30. Mas a população tem que ver e cobrar do banco. É a melhor maneira. É a população cobrando e não precisando de um vereador para atravessar, de prefeitura, de serviço público. A melhor maneira do povo saber a lei, conhecer e poder cobrar é ter uma placa no banco. Então a gente aguarda essa regulamentação para que seja colocada em prática daí. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite. Se o colega quiser o espaço. Não? Obrigado então, boa noite, um abraço. Vereador Décio Hansen. Senhor presidente, não farei uso da palavra nesta noite. Senhor presidente, não farei uso da palavra nesta noite. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 16 de março de 2021, às 18 horas. Muito obrigado e uma boa noite.